Boa noite, líder! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Papo com o Líder. Esse é o nosso encontro de toda segunda-feira. Esse momento que a gente está aqui às 19 horas para falar de liderança, para preparar você, líder, para sentar na cadeira de líder, para cada dia mais confiante, mais seguro do seu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa ter aqui uma noite muito bacana, de troca de ideias, de aprendizado, de crescimento. Gente, eu vou mandar os acenos aqui, eu tô até com medo, porque meu celular ele tá tremendo aqui no pedaço, mas vamos lá, vamos lá. Beleza, maravilha, sejam bem-vindos, só esperar o pessoal chegar. Esqueci de colocar o comentário aqui que eu ia colocar, mas tudo bem. Eu ia dizer que essa semana aqui, eu vou chamar de Semana do Domine a Liderança, porque tem muita coisa bacana acontecendo, muita coisa rolando. E eu já quero começar. Chegou a tempo, que bom que você chegou. Pode ter certeza que se você não tivesse chegado, faria falta pra gente. Porque aqui nós somos de fato uma comunidade mesmo, né? Um grupo de pessoas que se encontram às segundas-feiras pra gente falar de liderança. E cada pessoa que vem, que traz a sua ideia, que traz a sua energia, contribui e contribui muito. Gente, olha só. Queria perguntar uma coisa pra vocês. Boa noite, Vivi, tudo bem? Vocês acompanharam, vocês viram essas últimas 3 semanas que eu coloquei uma hashtag que era desafio 21 dias. Vocês viram isso? Dá um sim pra mim aí. Fui colocando 21 dias cada dia, colocando uma sugestão de leitura. E hoje foi o 21º. Então fechei hoje essa maratona aí de livros, né? Deixa eu só ver quem chegou. Zoraide, tudo bem? Grazi, tudo bem? E legal. Gabi, eu sei que não dá para ler tudo que eu coloquei ali, é óbvio, é muito livro e um dia após o outro fica complicado, tenho certeza disso. Mas assim, eu procurei muito, primeiro, trazer livros que eu tenho certeza que vai contribuir com a formação do líder. E segundo, mais do que falar do livro, mas é instigar esse hábito da leitura. Eu acredito muito que nós somos, na verdade, aquilo que a gente aprende ao longo da vida. E os livros, eles trazem pra gente uma revolução dentro da nossa cabeça o tempo todo, né? Então, por isso, eu procurei colocar esse desafio. Amanhã, inclusive, eu vou abrir um horário especial. Amanhã, a 1h, eu vou estar aqui num papo com o líder extra, né? Pra gente falar um pouquinho sobre podcasts. Eu quero trazer várias sugestões de podcasts para vocês, junto com o Gustavo Carriconde do Resumo Cast, que é hoje para mim o melhor portal de podcasts que tem no Brasil. E a gente vai estar com ele aqui falando sobre tudo isso voltado para a liderança. Então, muita atenção amanhã às 13 horas, ok? Bom, e nessa maratona, né, nesse desafio dos 21 dias, eu acabei deixando para hoje, o último dia. Não que os outros não sejam importantes, mas esse que eu deixei para hoje é o livro que assim eu considero decisivo na vida de qualquer pessoa, na vida profissional, na vida pessoal. E antes até de falar de que livro é esse, eu queria deixar uma pergunta aqui. Alguém de vocês chegou a ver qual foi o livro 21? Se você viu, coloca para mim o nome dele aqui no comentário, por favor. Vou esperar para ver se vocês viram o livro de hoje. Quem vai gabaritar primeiro aí a minha dica? Só não pode sair da live, viu? Não vale sair da live para olhar no Stories agora, senão não funciona. Tá? Eu quero saber quem lembra de verdade. Porque eu quero começar nosso papo falando sobre esse livro, tá bom? Obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Obrigado. Fala, João Paulo, tudo bem? Ah, Gabi, você passou perto, Gabi. A Arte da Guerra foi o de ontem, foi o hashtag 20. Hoje teve o hashtag 21, que foi o último da maratona. Mas, ó, a Arte da Guerra, muito legal, viu? A Arte da Guerra, muito legal. Um livro, assim, quando você fala de estratégia, quando você fala de formação de equipe, quando você fala de competitividade no mercado, um livro muito legal. Eu só não quero queimar muito essa informação, porque amanhã eu quero trazer. Camila, obrigado. Você está falando da maratona 21 dias? É isso que você está falando? Imagino que sim, né? Então, estou esperando aqui para ver quem coloca para mim qual foi o livro número 21. Com que livro fechei a maratona do Desafio 21 Dias, porque eu queria falar um pouquinho para vocês sobre, não sobre o livro, mas sobre
a importância desse conceito que o livro traz, tá bom? Imagino que nessa hora tem gente querendo ir lá, olhar no Stories, curiosa. Segura um pouquinho. Enquanto ninguém coloca aí, se ninguém colocar eu coloco, não tem problema, eu falo. Só lembrando para vocês o seguinte, essa semana agora vai ser uma semana muito intensa, tá? Então eu vou estar com vocês hoje, aqui no Papo com o Líder, amanhã a 1h, para a gente falar sobre podcasts de liderança. E na quinta-feira, dia 4, o momento mais importante da semana. Quinta-feira, dia 4, às 8 horas, não às 7, às 8, nós vamos ter a nossa aula Domine Sua Liderança. Eu quero dar para vocês um passo a passo para fazer aquela equipe que não está performando, que não está fazendo o que precisa, para fazer a equipe fazer o que precisa. Estou falando de comprometimento, estou falando de você, líder, ser convincente com a sua equipe, de você construir uma relação de equipe, olha para você e fala assim, nossa, é isso que eu preciso fazer, é assim que eu quero ser. E eu quero te dar esse passo a passo nessa aula de quinta-feira. Agora pergunto, quem daqui já se inscreveu? Coloca para mim aí um eu, ou coloca uma hashtag, ou coloca um eu para mim. Quero saber quem de vocês aqui já está inscrito para a aula de quinta-feira. Lembrando que essa aula ela vai acontecer no YouTube, tá bom? Então ela vai estar no YouTube. Inclusive, eu queria pedir para vocês que já estão inscritos para me ajudarem a divulgar, porque vai ser uma aula muito bacana. Divulguem para outros livros. Ivana, Zoraide, legal, já vi a inscrição de vocês sim, viu? Douglas, seja bem-vindo, meu amigo, que bom ter você. João Paulo também, João Paulo, inclusive, eu mandei para vocês, inclusive eu mandei o link de inscrição. João Paulo, foi você que falou para mim que queria convidar outras pessoas? Se foi você, ó, tranquilo, tá? Não só pode, como deve, tá? Eu não lembro se foi você, acho que foi, tá? E fiquem muito à vontade, vão me ajudar bastante. Vão me ajudar e vão ajudar as outras pessoas, porque vão receber um conteúdo muito legal. Prometo para vocês, vai ser uma aula assim incrível. Então, não percam. Quinta-feira, ó, meu amigo Polito que tá chegando, boa noite. Tá inscrito para aula já, Polito? Já fez sua inscrição para aula de quinta-feira? Não dá para perder. Você também, Denis, tá bom? Vocês aqui da nossa comunidade do Papo com o Líder, espero todo mundo quinta-feira às 20 horas para a gente poder falar sobre liderança, tá? Legal, João. Já chamou a galera? Beleza. Ok. Ó, tô vendo que a Iraci entrou aqui. Iraci é minha aluna do Líder de Resultado. Os meus alunos do Líder de Resultado vão ter um presente nessa aula de quinta-feira, tá bem? Então não percam. Inscrições. Ah, boa, Adriana. Aliás, ó, a Adriana tá aqui comigo, gente. Eu quero aproveitar esse momento, primeiro, para em público dar os parabéns para Adriana, mas eu já fiz isso hoje o dia inteiro pelo aniversário dela. Queria muito agradecer o carinho de vocês. A gente recebeu várias mensagens. Eu fiquei até meio sem graça, porque teve gente que colocou assim, nossa, Flávio, que declaração de amor. E foi mesmo, gente, foi mesmo. Mas eu acho que o amor, ele tem que ser declarado mesmo. Tá? A Adri, ela tá agradecendo aqui. E assim, gente, tá mandando parabéns para você, Adri. E sabe o que acontece, gente? Eu realmente acredito que a gente precisa declarar os nossos sentimentos, sabe? Declarar o amor para quem a gente ama, porque às vezes a vida passa muito rápido e leva algumas pessoas que são importantes pra gente, né? E quando você olha e fala assim, poxa, tem tanta coisa que eu queria ter dito, tanta coisa que eu queria ter feito e acabei não falando ou não fazendo, né? Então fica a dica aí, ó, para quem se inspirou no meu post de hoje, que eu mandei pra Adriana de todo o coração, faça isso, viu? Com as pessoas que você ama, filhos, esposa, marido, amigos, líder, equipe. Diga para as pessoas o que você sente por elas. Aproveita enquanto dá, tá bom? Especialmente num momento tão delicado que a gente está vivendo, né? De tantas incertezas. Então fica a dica aí realmente para a gente aproveitar esse momento, tá certo? Bom, eu estava falando para vocês que eu fiz a maratona dos 21 dias, né, dos livros, e fechei a maratona. O último dia foi o livro que eu acho extremamente importante, que é O Poder do Hábito, tá bem? Gente, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, o que traz os nossos resultados
não é aquilo que a gente faz de vez em quando, é aquilo que a gente faz repetidas vezes. Isso são os nossos hábitos. Então, assim, por isso eu quis trazer esse livro e quero falar algo para vocês. Só vou agradecer aqui o Júnior. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado mesmo. E a você, Ivana, também. Adorei seu comentário hoje lá, viu, Ivana? E, assim, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, que é mais fácil a gente quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Frase do Einstein. E eu pego emprestado essa frase do Einstein para dizer que às vezes é mais fácil quebrar um átomo do que a gente quebrar um padrão e mudar um hábito, né? Mais fácil quebrar um átomo do que a gente mudar um hábito. E os hábitos, eles são decisivos pra gente. E esse livro, especificamente O Poder do Hábito, ele nos mostra o quanto a gente se sabota muitas vezes, ligados no piloto automático, fazendo as mesmas velhas coisas de sempre, sem conseguir quebrar o padrão. Então, é assim, recomendo todos os livros para vocês, todos que eu falei nesse momento do desafio, mas esse em especial recomendo muito, tá bom? Então fica a dica aí. Gente, antes ainda de trazer para vocês o conteúdo de hoje, que está muito bacana mesmo, e prometo para vocês, eu só queria fazer uma pesquisa rápida. Tem algumas pessoas me sugerindo para montar um canal no Telegram para entregar conteúdo diário. Para mim só faz sentido isso se o pessoal do Papo com o Líder estiver no Telegram, porque aí eu posso estar com vocês toda segunda-feira e mandando umas pílulas aí de liderança todos os dias. Quem de vocês hoje já está no Telegram? Coloca para mim, por favor, eu sim ou coloca assim, sim ou não. Então, se você já está no Telegram, se você já segue pessoas no Telegram, coloca para mim sim. Se você não está no Telegram, se você não está em grupos do Telegram, coloca para mim não. Eu queria ter uma ideia do quanto o pessoal do Papo com o Líder já está engajado com o Telegram para ver se vale a pena. Porque assim, gente, o Telegram é algo que vai me dar muito trabalho, porque todo dia eu vou ter que estar comprometido com isso. Então assim, se tiver... putz, eu tô vendo aí que eu acho que eu não vou ter como escapar, hein? Legal. Gente, então eu acho que tô vendo aí o movimento. Paulo, seguinte, Douglas, tô achando que nós vamos ter que entrar pro Telegram. João Paulo, tô achando que nós estamos fora disso, hein? Então assim, Jéssica, nossa, tá bem dividido, hein? Bem dividido. Mas assim, eu quero ver se coloco conteúdos diários. Não é para essa semana ainda, acho que nem para outra, mas mais para frente. Bom, e essa galera que talvez não está ainda, talvez seja um momento, tá bom, gente? Porque assim, se a gente conseguir fazer isso, eu quero realmente colocar conteúdos todos os dias. Conteúdos curtos, aquele que você pega para ouvir ali 5, 10 minutos, dá aquela inspirada, fala, opa, meu dia vai ser melhor hoje e vamos fazer a coisa acontecer, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Porulas, Leandro, não sei o que é isso, não sei. Depois você conta pra mim, se puder me mandar no PVT, tá bom? Vou te agradecer, beleza? Legal, gente. Então lembrando que essa semana agora é a semana que eu estou chamando de Domine Sua Liderança, tá bem? Estamos juntos aqui hoje, estaremos juntos amanhã a 1h para falar sobre podcasts de liderança e quinta-feira o momento mais importante, que é a nossa aula Domine Sua Liderança. Gente, ó, vou falar um negócio para vocês. Eu estou preparando essa aula há uma semana. Eu estou cuidando de cada detalhe para que a aula seja assim incrível. Ela vai sacudir, ela vai trazer um conteúdo que vai te fazer pensar e dar um passo muito importante na sua liderança. Então, quem não se inscreveu ainda, então aproveita que o link está no meu perfil, tá lá na bio. É só clicar lá, já vai direto e faz a inscrição. E lembrando que a nossa aula ela vai acontecer pelo YouTube, combinado? Então, beleza. Ok. Gente, o que eu quero combinar com vocês para hoje, tá? Porque eu separei aqui, o que eu fiz? Eu separei algumas perguntas que as pessoas me colocaram, o que eu tenho sentido, tá? A gente está vivendo um novo momento, existe muita incerteza, muita dúvida, uma adaptação que não tá fácil para algumas pessoas e de repente surgem dúvidas que são dúvidas práticas, coisas do dia a dia, mas que talvez esteja acontecendo com vocês. Então, assim, então talvez sejam coisas que estejam acontecendo com vocês e, de repente, a gente pode, nessa troca de ideias, aí, melhorar um pouco a nossa capacidade de lidar com os desafios, tá?
Então trouxe para vocês aqui algumas perguntas que me fizeram, mas eu quero deixar esse espaço aberto para você colocar para mim, se você estiver enfrentando alguma dificuldade com liderança, quiser colocar para mim aqui, a sua pergunta vai ser muito, muito bem-vinda e o seu comentário também, tá bem? Então é o seguinte, gente, vou começar colocando para vocês a seguinte pergunta, né? E eu vou trazer para vocês o que a pessoa me perguntou e antes da resposta eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, né? Olha a situação. A pessoa colocou assim para mim, Flávio, tô sentindo que as mesmas pessoas que eram fofoqueiras na minha equipe, elas estão agora em home office e elas continuam fazendo fofoca. Ao invés de usar o tempo de trabalho de home office para focar no que tem que ser feito, elas continuam fazendo fofocas. Como que eu lido com isso? E aí, gente, a pergunta é essa, né? Mesmo à distância, o pessoal está fazendo fofoca e está desfocando. O que você diria para essa pessoa que está enfrentando esse problema? Tem uma equipe fofoqueira que nem o home office conseguiu quebrar o problema da fofoca. O que você diria para essa pessoa? Qual seria aí a sua condução aí nesse momento? E aí eu já vou dar para vocês a minha opinião sobre isso. Lembrando que a minha opinião é uma opinião, tá? Embasada em experiência, em vivência, mas é uma opinião. E a sua opinião para mim é muito importante também, tá bom? Que eu posso dizer para vocês já de cara, até antes de mais nada, né? Fofoca é um dos comportamentos mais destrutivos em uma equipe. Fofoca mina a relação da equipe e destrói a autoridade do líder. Então isso é um problema que existe no mundo real e agora no mundo digital também. E ficou claro para mim isso, tá? Como que a gente lida com isso? Como que a gente resolve? O que, que o líder pode fazer no momento desse, né? Vamos ver aqui. Grupo difícil de lidar, mas deve ser chamada para responsabilidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Para a gente poder resolver um problema desse, a gente tem que se fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas. A primeira pergunta é, por que um grupo, ou porque algumas pessoas da equipe, ao invés de focarem no trabalho, elas focam na fofoca. Ficou até engraçado, né? Foca na fofoca. Por que isso acontece? Você tem ideia disso? Queria que você pensasse um pouquinho nisso. Sim, é desgastante para o líder, é desgastante para quem quer trabalhar, o resultado cai, não tem jeito, mas é uma coisa que acontece. E aí vem a pergunta, por que as pessoas numa equipe ficam presas na fofoca, muitas vezes na panelinha? Por que isso acontece? O que vocês acham? Essa é uma pergunta bem importante, uma reflexão bem importante. Porque quando a gente entende a razão, a gente consegue reverter o problema. Entende isso? A gente entende a razão, a gente reverte o problema. Mas precisa entender a razão. Por que acontece fofoca numa equipe? Vou esperar um pouquinho para ver se alguém arrisca aí, que eu acho que isso é muito importante, tá? Gente, olha só. A fofoca, ela sabe aquela história, tem uma frase, eu não lembro direito como que é a frase, mas assim, tipo, mente vazia, porta do diabo, uma coisa assim que o pessoal fala, né? Que quando a mente está vazia, o diabo entra. Isso tem tudo a ver com a fofoca. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Acredito no processo de comunicação clara e efetiva. Tá, sim, a Jéssica está colocando processo de comunicação. Não tem um processo de comunicação clara e efetiva, ok? Seria bom ser mais cobrados para não ter tempo para. Bingo, Ivana, show, matou. É isso. Na verdade, a fofoca existe quando as pessoas não estão tendo o que fazer. Eu não tenho o que fazer, invento e vou inventar moda em Boa, Ivana, mente vazia, oficina do diabo. É isso, entendeu? Então, essas pessoas, o que eu disse para essa líder foi exatamente isso. Essas pessoas, elas estão com tempo ocioso. O que precisa ser feito aqui é colocar essa galera para trabalhar, é colocar desafio para essas pessoas, porque tá faltando isso. Claro que não é só colocar o desafio, é colocar o desafio e o líder ser extremamente firme em bloquear essas fofocas. O líder não pode deixar isso acontecer. Fofoca é uma coisa que não pode ter espaço, ok? Aí vem a segunda pergunta. E essa é até mais difícil do que a primeira. Por que o líder permite a fofoca na equipe? Entende a pergunta?
Por que que o líder permite a fofoca na equipe? Seja isso no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, seja no mundo antigo, seja nesse novo mundo que a gente está vivendo, no novo mundo que a gente vai viver, por que o líder permite a fofoca na equipe? Por que que o líder não corta, não dá um basta nisso? Sim, Júnior, falha de gestão? Com certeza. Agora a minha pergunta vai um pouco além. Não é o que, é o porquê. Eu gosto muito, gente, do porquê. Eu gosto do porquê porque quando a gente entende o porquê, a gente consegue trabalhar o problema na sua causa raiz. A gente chama de causa raiz. É aquilo que gera o problema. Então, assim, existe uma equipe que está se perdendo na fofoca e o líder não corta isso. Por que ele não corta? E aí tem algumas razões. O fofoqueiro desestabiliza a equipe. Sim, não há dúvida disso. Que o fofoqueiro desestabiliza a equipe, eu não tenho dúvida disso, Iraci. Mas a minha dúvida é por que que o líder não corta isso. Porque deveria cortar. Se você deixar as coisas... Sim, Ivana, você tem toda a razão. Isso é o que ele precisa fazer, se posicionar e deixar as coisas transparentes. Mas eu insisto com a pergunta mais profunda. Sim, e não admitir a fofoca. Sim, isso é o que ele deve fazer. A minha pergunta é, por que que ele não faz isso? Por que que o líder não faz isso que ele deveria fazer? E eu já vou dizer para vocês. Porque existe muita coisa que se passa aqui dentro e que atrapalha o que deveria passar aqui dentro. Ok? Então, às vezes, eu tenho medo de uma série de coisas, eu tenho medo dessa relação com a minha equipe, eu tenho medo de perder o afeto das pessoas, eu tenho medo de desestabilizar e aí eu vou empurrando o problema para baixo do tapete. Como se a coisa não existisse. Mas no fundo a coisa existe, existe sim. E a gente precisa lidar com isso. Tá? Então o que eu disse para essa líder, e o que eu estou dizendo para vocês aqui agora é o seguinte. O problema que a equipe dela está tendo não é um problema de fofoca. O problema é uma liderança que não está colocando o limite onde precisa. E esse é o ponto. Tá certo? Ah, que legal. Aqui eu estou vendo que várias pessoas colocaram aqui. Deixa eu ver. Muitos líderes permitem até o ponto que a fofoca não atinge o resultado. Então, Douglas, mas sabe o que acontece? É que quando atinge o resultado, a fofoca ela já virou um negócio endêmico. É quase como se fosse uma pandemia dentro da equipe, entendeu? Então, assim, quando ele vai ver, não dá mais tempo. E a hora que ele corta, o estrago já está feito. Sim, Zoraide, medo de desagradar. Sim, Ivana, medo de enfrentar, exato. Aline, é você mesmo, Aline? Nossa, é a Aline que eu estou pensando. Se for, me manda um coraçãozinho já. Estou muito feliz por você, tá bom? Se não for a Aline Barilli que trabalhou comigo, me desculpa, é que eu tenho uma Aline Barilli que trabalhou comigo que eu gosto muito. Então eu tô achando que é ela aqui. Medo de ser a parte... ele tem medo de ser a par... Boa, né? Talvez ele tenha medo de que se ele bloquear, ele vire a fofoca, tá certo. Perfeito, Júnior. Medo. Sim, talvez o líder sinta encurralado e não consiga se posicionar por sim, ok? Gente, olha como as nossas emoções, né? Olha quanta gente falando sobre medo, né? Bola de neve. Sim, oi Aline, que bom que você tá aí. E é isso mesmo, né? Como o nosso medo, ele bloqueia as nossas emoções e a gente acaba não conseguindo fazer o que precisa, né? Aproveitando aqui, dar um oi pro meu amigo Baitello, meu parceiro de trabalho, hipnólogo, que a gente vai logo fazer, inclusive, um trabalho voltado de hipnose e inteligência emocional. Hein? Então, fiquem atentos aí que eu vou trabalhar junto com ele num projeto muito bacana, mas lá para julho esse projeto, tá bom? Tudo bem, Kathleen? Seja bem-vinda, viu? Então, essa foi a primeira questão que me trouxeram, né? Assim, sobre essa questão da fofoca. Vocês vão perceber que as outras questões, elas vão aprofundando um pouco mais o nível de dificuldade para a gente poder responder, tá? A segunda coisa que me trouxeram foi o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui. Tá? Olha só. Algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas desse líder, estão tendo dificuldade para participar das reuniões online. Então eram pessoas que até tinham uma participação ativa quando as reuniões eram feitas presencialmente, mas quando elas foram para esse ambiente online, digital, as pessoas... Nossa, deu uma sumida, né? Deu uma sumida, voltei, estamos aí. Não sei porque deu uma bloqueada aqui na nossa conversa.
Então, e aí, né, esse líder falou, poxa, essas pessoas, elas se relacionavam, participavam bem, e agora com as nossas reuniões feitas pelo Zoom, que é a ferramenta que eles usam, essas pessoas não estão conseguindo ser participativas. Aí ela perguntou para mim assim, é um problema de adaptação? E aí eu volto a pergunta para vocês. Isso é um problema de adaptação dessas pessoas mais velhas? E ela coloca, assim, gente, ó, não é mais velho de idade, tá bom? Mais velho de mentalidade. E ela está colocando se isso é um problema de adaptação das pessoas a esse novo modelo. Vocês acham que sim? Existe uma dificuldade de algumas pessoas para lidar com esse ambiente digital, para participar de uma reunião, para ser interativa? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E essa pergunta é uma pergunta muito importante para vocês especificamente que participam do Papo com o Líder. E vocês vão entender por quê quando eu construir o raciocínio com vocês. Mas eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que existe um problema de adaptação de algumas pessoas? E principalmente de pessoas que não estavam acostumadas com o ambiente digital e agora precisam trabalhar no digital? O que vocês acham? Existe esse problema? Enquanto vocês estão colocando essa resposta aqui para mim, eu vi que várias pessoas entraram agora. Queria lembrar que na próxima quinta-feira, dia 4, às 20 horas, vai ter a nossa aula incrível, Domine Sua Liderança. Imperdível. Então, se você não fez inscrição ainda, faz a inscrição, pega o link que está aqui no meu perfil, que está na bio, tá bom? Clica lá depois, termina a live, você vai fazer a sua inscrição, porque vai ser muito legal, tá? E, mais uma vez, façam como o João Paulo, convidem os amigos, mandem o link para a galera, que vai ser um conteúdo muito bom e que vai ajudar muito os líderes a, de fato, trabalharem com suas equipes com muito mais produtividade, beleza? Deixa eu ver aqui, Ivana. Problema de adaptação e conhecer o novo, para isso teremos mais trabalho, vamos ter que iniciar tudo de novo. Iraci, sim. João Paulo, sim. Legal. Perfeito, gente. Ó, e a resposta é exatamente essa, tá? Sim. O sim é diferente, nada é melhor como uma reunião, olho no olho, vendo o rosto das pessoas, suas expressões, sem isso pode haver algum bloqueio, adaptação. Não, legal. Acho que a gente está super bem alinhado aqui com a nossa consideração, tá? Uau, Semaron pode ser uma forma de negação em relação ao novo, hein? Foi longe agora, hein? Meteu uma psicologia profunda aí agora, show de bola. Então, gente, olha só. O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que para quem está aqui no Papo com o Líder, você que é digital, você que está acostumado com redes sociais, você está acostumado com plataformas digitais, para você foi meio natural, você está aqui, é meio, você participa, você dá sua opinião, você troca ideias e tal. Mas para a pessoa que nunca vivenciou isso, é um momento de ruptura e é difícil para as pessoas estão com dificuldades para se adaptar a esse novo momento. Então é muito importante que o líder tenha essa atenção, tá? É isso mesmo, Ivana, o novo ele assusta, né? E eu vou dizer mais, o medo que a pessoa tem nesse momento não é o medo da tecnologia, é o medo realmente, como foi dito agora há pouco, é o medo de não se adaptar ao novo modelo. Então a reunião, na verdade, ela assim, é como se ela fosse uma... Eu quero ver se eu acho a palavra certa aqui para isso, né? A palavra não é bem... Eu não estou achando a palavra, mas assim, a reunião online é como se fosse uma pista, tá? Então é aquele mundo novo que eu não sei se eu vou conseguir me relacionar nesse mundo novo, se eu vou conseguir performar. Então a pessoa trava, né? Então é muito importante que o líder nesse momento ele consiga perceber esse movimento das pessoas nesse mundo novo e realmente fazer um acompanhamento mais corpo a corpo. Então basicamente para você hoje que coordena reuniões à distância, para você que está distante da sua equipe, duas coisas são muito importantes. A primeira, a gente vai precisar cada vez mais fazer o trabalho corpo a corpo, o famoso one a one, um a um. Eu tenho que cada vez mais ter uma comunicação individualizada com a minha equipe, para falar para a pessoa, escuta, como é que as coisas estão? Você está conseguindo lidar com isso? Como é que isso aqui está funcionando? Qual está sendo o seu desafio? Aonde está com dificuldade? Esse acompanhamento ele vai ser muito importante, porque numa reunião, especialmente numa reunião virtual, as pessoas não vão colocar as suas dificuldades. Isso é muito natural que aconteça. Então, assim, realmente a gente precisa ter esse cuidado com a nossa equipe, tá certo?
Gente, esse primeiro ponto faz sentido para vocês que eu estou falando? Que a gente precisa ter cada vez mais esse corpo a corpo com a equipe. E é meio paradoxal, né? Falar de corpo a corpo no ambiente, na distância. Mas é isso mesmo, é a gente ter realmente essa aproximação individualizada. A gente tinha antes um modelo, né, a maioria dos líderes, que era um modelo de fazer uma reunião, passar a mensagem para todo mundo e sai. O mundo mudou. Eu vou passar minha reunião, mas o follow-up, o acompanhamento, ele se torna cada vez mais importante, tá bem? Deixa eu ver o que o Douglas colocou aqui. Após o retorno normal, essas pessoas terão recebido demissão por não ter... Sim, mas olha só, Douglas, é mais do que o medo da demissão por não estar conseguindo trabalhar com a reunião virtual. É por não se sentir preparado para esse novo modelo de mundo. E por isso o líder tem que ter um acolhimento muito legal, tá certo? Então isso é muito importante. Agora, eu diria mais, tá? Que esse é um momento em que o líder, e alguns de vocês vão até estranhar um pouco a minha fala agora, mas depois eu vou explicar por quê, tá? Esse é um momento que você vai ter que pegar na mão da sua equipe, sabe? Pegar na mão e trazer junto com você. Principalmente quem está com mais dificuldade. Vai ser muito importante esse momento, porque assim... tem gente que está muito assustada, que não está sabendo lidar com isso e precisa sentir a segurança, e o líder tem esse papel, tá? Mas Flávio, você vive falando pra gente que o líder não pode ser paternalista, que o líder tem que empoderar as pessoas. Com certeza, eu não estou dizendo nada diferente disso. Só estou dizendo que nesse momento em que as pessoas estão se sentindo às vezes à deriva, você dá a mão, trazer a pessoa para o teu lado, fazer ela se sentir segura, para depois você falar para ela voa, vai ser muito melhor do que ficar esperando que a pessoa voe e ela não vai conseguir voar. Ela não preparou as asas ainda, tá certo? Então isso é muito importante, tá bem? Deixa eu ver aqui que a Jéssica colocou. Sim, ele precisa estar atento, o processo de gestação também se inovar sempre, o filho e a empatia do líder da equipe para acolher pessoas que não estão inclusas. Sim, Jéssica, exatamente. Perfeita a sua colocação, né? O filho, a empatia, e eu diria que assim, é muito mais fácil você ter esse feeling quando você está ali corpo a corpo no sentido presencial, tá? Virtualmente é mais difícil, né? Imagina o seguinte, nesse momento que a gente está aqui, até é mais fácil para você que está me vendo, você conseguir fazer uma leitura do que eu estou sentindo. Não é tão simples, porque a gente está distante, né, no sentido de digital, mas você consegue me perceber. Mas eu aqui, pelo seu comentário, eu não consigo fazer uma leitura apurada. Então, se eu quisesse realmente saber como cada um de vocês está, eu estou aqui na reunião, estou dando a minha mensagem, mas eu chamo você no privado e bato aquele papo para saber. Então, muda o modelo de liderança. A gente vai trabalhar mais, viu, gente? Isso a gente vai ter que trabalhar mais. O nosso tempo, ele vai precisar ser mais alocado para fazer esse acompanhamento da equipe. E claro, né, você tem a sua equipe, você sabe quem precisa mais, quem precisa menos. E você vai equalizar seu tempo de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Faz sentido isso, gente? Ok? Que eu quero ir para a terceira pergunta para vocês, que a terceira com certeza foi a mais complicada, foi a mais complexa. Deixa eu só ver aqui o comentário da Aline. Deixando todos muito à vontade para que eles tenham uma facilidade de produzir virtualmente para os que não estão organizando aos poucos. Legal, Aline, assim, que legal. Você está numa empresa que houve essa empatia. Isso é muito importante. Então, a empresa está trazendo essa política. Mas eu insisto, né, mais do que a política da empresa, é muito importante que o líder ele tenha a sua forma de gestão. E essa gestão cuide das pessoas nesse momento, tá bom? Obrigado, Rose. Tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Beleza, obrigado, Jéssica, tá? Gente, a terceira pergunta e a última que eu tenho hoje aqui que me trouxeram, né? Porque lembrando que a gente está falando de uma semana, domine sua liderança, e essa pergunta, ela é mais difícil de responder. E por isso que eu deixei para o final. A gente foi se preparando para chegar nesse momento aqui. Então, eu quero só aproveitar para lembrar vocês que a gente tem essa semana. Amanhã, 1h, estaremos juntos para a gente falar sobre podcasts de liderança, tá bem? E na quinta-feira, o momento mais importante da semana, você tem que parar tudo que você estiver fazendo, não marque nada para quinta-feira às 20 horas, porque nós teremos a aula aberta Domine Sua Liderança. Esse conteúdo ele tá muito, muito, muito bom.
se prepara para realmente assim, falar, uau, mexeu com a minha cabeça, movimentou. Vai ser uma aula muito legal. E essa aula vai ser feita pelo YouTube, então para você participar tem que fazer inscrição. Flávio, como que eu faço? Nesse momento você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no meu perfil na bio, para você pegar o link que está lá, aula gratuita. Flávio, não quero sair agora. Você pode pegar depois. Esqueci, manda um direct para mim. O que você não pode é ficar fora dessa aula. Essa aula vai ser muito legal, tá bom? Ok, gente? Bacana? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Terceira pergunta. Olha só. Queria que você pensasse bem qual seria a sua resposta para isso. Esse líder, na verdade, essa líder, ela escreveu assim para mim. Tenho sentido mais dificuldade em manter a disciplina da equipe na execução das tarefas. É só comigo? E ela complementou. Eu vejo meus colegas, mas eles não mostram a mesma dificuldade. Então, ó, eu vou repetir isso aqui para vocês. Não é nem a dúvida, qual é a angústia dessa líder? Ela está olhando e falando assim, olha, eu não tenho conseguido, nesse modelo à distância, manter a disciplina de execução da minha equipe. Eu estou sentindo que as coisas estão se perdendo. Só que eu olho para as outras pessoas e eu estou vendo que ninguém está com esse problema. É só comigo? Só eu estou tendo dificuldade com isso? E aí eu vou fazer a pergunta para você. Será que é só essa líder que está tendo essa dificuldade de manter a execução? Será que ela está fora de sintonia? Será que ela não está sendo competente? Ou será que as pessoas de certa forma estão tentando se blindar e esconder essa fragilidade? Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Então a minha pergunta é, você acha que é só ela que está perdida? Ó, que legal, ó. Eu vou recebendo aqui as perguntas, as respostas de vocês, mas assim, eu preciso já comentar essa daqui. João, cada vez mais no Papo com o Líder eu admiro a sua participação. E vou te falar por que especificamente agora. Eu procurei fazer a pergunta de uma forma muito sutil para as pessoas poderem falar assim, não, acho que não é só ela. Eu não quis colocar de um jeito para as pessoas falarem assim, não, eu também estou assim. Eu quis deixar vocês muito à vontade. Mas você não, você já falou assim, não, cara, eu também estou me sentindo assim. Cara, receba meus parabéns nesse momento. Porque isso é muito legal. Uma das coisas que eu mais valorizo na liderança é a nossa capacidade de lidar com as nossas limitações e dificuldades. Porque eu só consigo mudar, só consigo evoluir, só consigo melhorar quando eu tenho consciência dos meus pontos fracos. Então quando você fala assim pra mim, cara, mas eu também tô me sentindo, ela não tá sozinha não, eu também tô me sentindo assim, você tá mostrando a sua fragilidade. E nessa hora você tá se fortalecendo. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, quanto mais eu me deparo com as minhas fraquezas, paradoxalmente eu me torno mais forte. Então você está se tornando mais forte nesse momento. Porque você está falando, cara, eu também estou lidando com isso. Né? E é isso que a gente está vendo aqui, né? A galera está colocando, não, cada um tem um jeito de lidar com os problemas, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Na verdade, sim, Bruno, com certeza contendo suas fragilidades. Legal, Bruno. Está faltando cobrança com o prazo. Ivana, sim, sabe o que acontece? Eu até vou fazer um comentário sobre isso aqui, Ivana. Você colocou que está faltando cobrança com o prazo. Você tem toda a razão. Mas pensa que você é uma pessoa que está com a mentalidade de liderança de resultados. Você já foi treinada para isso. Então, para você é muito natural falar sobre isso hoje, para você é muito natural pensar nessa questão da cobrança com o prazo. Mas lembra que para a maioria dos líderes isso não é uma coisa natural. A maioria tem dificuldade para cobrar, a maioria tem dificuldade para fazer checkpoints. Então, assim, mas não é só a cobrança com o prazo. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: todos nós estamos, de certa forma, nos sentindo um pouco perdidos nesse momento. Gente, quem tem a resposta? A gente está falando do novo normal. O novo normal não aconteceu ainda. Quem tem a resposta para isso? Então, assim, é absolutamente natural que essa líder, ela sinta a dificuldade. É absolutamente natural que ela sinta essa dificuldade de acompanhar a execução da equipe. É absolutamente natural. E também é natural que as pessoas que trabalham com ela e que ela não consegue ver o problema, as pessoas estão se fechando. E sabe qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Eu perguntei para ela o seguinte, tá? Os seus colegas sabem que você está com essa dificuldade?
Qual foi a resposta dela, gente? O que ela falou pra mim? O que você acha que ela falou pra mim? Você acha que ela falou pra mim, Flávio, não, todo mundo já sabia, eu falei pra todo mundo? Ou ela falou pra mim, não, meus colegas também não sabem disso. O que vocês acham que ela respondeu pra mim? O que vocês acham? Quando vocês vão pensando, eu queria ouvir a opinião de vocês. Ô, Dani, que legal, que bom que você veio, que bom que você veio. Seja muito bem-vinda, viu? Dani, esse aqui é o nosso Papo com o Líder. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu abro essa live. E a gente tem aqui uma comunidade de gente muito bacana que acompanha toda semana. E seja muito bem-vinda, venha sempre, tá bom? Eu vi que você colocou aqui uma solicitação, acho que deve ter clicado errado, imagino, tá? Mas depois, se você realmente quiser participar de um vídeo comigo, você me manda no direct, tá bom? Combinado? Deixa eu ver aqui. Não, isso mesmo, beleza. Douglas, sim, é novo para todo. Exatamente, gente, vocês gabaritaram aqui. Com certeza, a hora que eu perguntei para ela, ela começou a rir. Ela falou, não, Flávio, eu não falei com ninguém. Eu falei, então, você tá falando comigo porque eu não tô no seu dia a dia. Eu não faço parte da sua equipe, não faço parte do seu time. Para eles você não falou nada, você não quer se mostrar frágil lá e é natural. Para mim você fala porque você me olha como um mentor. Os seus colegas também estão passando por isso. Só que ninguém está falando. E o que eu quero trazer para você, líder, nesse momento é o seguinte. Se ela tivesse chegado para uma pessoa e falado, olha, tá difícil para mim, não tô sabendo como fazer. Certamente ela ia encontrar ressonância em outras pessoas que iam falar, nossa, eu também me sinto assim, o que a gente pode fazer e tudo mais. Só que nesse novo normal, na preparação para esse novo normal, tá todo mundo se fechando. Porque ninguém tá querendo mostrar essa... Nossa, engasguei. Ninguém tá querendo mostrar essa fragilidade, é o que tá acontecendo, né? Então assim, certamente não é só com ela. E aí a grande pergunta que ela me fez, tá bom, Flávio, mas como é que eu reverto isso? Né? Então é o que eu quero contar para vocês agora. Qual foi a minha dica para ela reverter isso? Como que ela vai conseguir, mesmo à distância, garantir uma boa execução da equipe? Mas claro, né, gente, vocês já me conhecem, antes de falar para vocês isso, eu quero saber o que você faria. Qual a dica que você daria para ela para que ela conseguisse reverter isso à distância? Qual seria a sua sugestão? Quero ouvir você. Enquanto isso, deixa eu ver os comentários aqui. Ah, legal, Dani. Então, espero você todas as segundas, viu? Todas as segundas. Comentei com outro. Tá vendo? É exatamente, João. É exatamente. Mas aí que tá, né? Você tem demonstrado um nível de inteligência emocional que permite essa coragem de falar, olha, eu tô com medo, mas eu tô lidando com o meu medo. Isso é inteligência emocional. E quando você faz isso, você rompe a barreira da resistência do outro. E fica muito mais fácil, né? E é isso que vocês estão colocando, né? Dividir o problema com a equipe de ajuda. Ivana, perfeito. E acho que isso também, né, como eu falei pro João Paulo, é um exemplo de inteligência emocional muito bacana, né? Muito bacana. Mas tem algo mais prático que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Eu quero trazer isso para vocês, assim, o que vocês podem efetivamente fazer para garantir uma melhor execução da equipe de vocês, mesmo no modelo de home office, tá? Quero só ver se vem algumas outras ideias aqui, senão eu já trago a resposta para vocês. Ô Muniz, seja bem-vindo, meu amigo. Legal, então toda segunda-feira Papo com o Líder. A gente começa sempre às 19 horas, tá bom? E nessa quinta agora, Muniz, eu vou fazer uma aula aberta no YouTube falando sobre como dominar a nossa liderança. Então, se você não fez inscrição ainda, na bio aqui no meu perfil tem o link de inscrição para aula gratuita, tá? Tô falando com o Muniz, que é meu amigo aqui de longa data, mas isso serve para todos vocês, para quem ainda não fez a inscrição na live, tá bom? Beleza. Na live não, gente, na aula. Eu tô confundindo as bolas aqui já, tá? Bom, a primeira coisa, né, é a gente ter essa certeza de que o problema não é só com a gente, tá? Então, legal. Poxa, não sou só eu que estou passando pelo problema. Agora, o que a gente precisa, né? Quando eu vou fazer uma reunião, e aí vem a... Sim, ok, boa Aline, boa, vou chegar. Boa Jéssica, boa Aline, boa Iraci, ótimo, mas vamos lá. Olha só. Quando eu vou fazer uma reunião, e aí seja uma reunião presencial, seja uma reunião online, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é: o que eu quero que aconteça ao final da reunião? Essa pergunta é fundamental. Em outras palavras,
Eu tenho que ter muita clareza de qual o meu objetivo nessa reunião. Gente, eu acho que eu comi alguma coisa. Tô engasgado aqui, só um minutinho. Não tô só colando, não, eu engasguei de verdade, viu, gente? Aguenta a mão aí que eu já tô chegando. Aguenta a mão, aguenta a mão. Boa, Moniz, espero você lá, viu? E não posso engasgar de novo, porque agora minha água acabou aqui. Então, é o seguinte. O segredo de uma boa reunião é eu começar me fazendo essa pergunta, tá? O que eu quero que aconteça ao final da reunião? E para isso, eu preciso me preparar. Eu costumo dizer que uma boa reunião ela tem 3 etapas. Preparação, execução e fechamento. Tá? Guarda isso com você. Preparação, execução e fechamento. As 3 partes, elas se complementam, elas são muito importantes. O problema é que muitas vezes o líder foca muita atenção na execução e ele não cuida da preparação e nem do fechamento. Então é assim. Eu preciso me perguntar o que eu quero que aconteça, quais são os temas que eu preciso abordar na minha reunião para que esses objetivos sejam alcançados. Então essas 2 perguntas, elas vão me ajudar a compor a pauta daquela reunião que eu vou desenvolver. Sem isso, a minha reunião fica manca. E o que acaba acontecendo? Acaba virando uma reunião onde a gente fala muita coisa, joga-se muita conversa e muita conversa fora e a gente não chega em lugar nenhum. Quando isso era no ambiente presencial, a reunião era uma reunião improdutiva. O que está acontecendo? O meu Instagram está indo e voltando. Não sei se eu estou sumindo para vocês aí. Mas o que acontece? Antigamente, então isso acontecia, a reunião era improdutiva, mas passava. Hoje não dá mais, porque no virtual, se ela for improdutiva, você perde as pessoas no meio do caminho. E quando você perde as pessoas no meio do caminho, no virtual você não... A minha conexão tá caindo para vocês, gente. Eu tô sumindo porque aqui aparece para mim vídeo reconectando. Tá acontecendo alguma coisa diferente para vocês? Tá tudo normal. Se estiver tudo normal, só me dá um ok. Se estiver caindo, me avisa que tá caindo, por favor. Boa, Douglas. Então teremos São Leopoldo juntos na próxima quinta-feira. Legal. Tá caindo? Não? Sim? Tá bom. Então vamos adiante. Vamos. Travando. Nossa, tá bom, gente. Tá bom, mas vamos lá. Então, assim, o que eu preciso fazer, né? Fiz a preparação, organizei minha pauta, o que exatamente eu quero que aconteça e quais são os tópicos que vão me levar até o final disso. Feito isso, eu vou para a execução. Uma execução aonde eu vou trabalhar falando menos e ouvindo mais. E outra coisa, poucos assuntos e assuntos relevantes. Ao contrário do que às vezes muito líder faz, ele leva muitos assuntos, muitas pautas e quando chega no final você fala, tá bom, mas o que foi discutido, ninguém já sabe mais. Outro ponto, então você foi lá, preparou, executou. Como que você fecha uma reunião? Você fecha a reunião com as pessoas tendo a clareza de qual o compromisso que elas têm até a próxima reunião. Se você fez uma reunião e as pessoas saíram de lá sem saber exatamente o que elas têm que fazer até a próxima, a tua reunião ficou manca. Por quê? Porque faltou a amarração conclusiva. Então isso é muito importante. Inclusive, quando você fizer essa amarração conclusiva, você precisa registrar. Todo mundo tem que ter a clareza do que vai fazer e você tem que ter esse controle por escrito. Por quê? Porque quando você vai fazer a tua próxima reunião, você começa com o follow-up, ou seja, com o acompanhamento daquilo. Por exemplo, fulano, na última reunião nós fizemos isso e você se comprometeu com isso. Como é que está essa entrega? Beltrano, você tinha que fazer isso aqui. Como é que está essa entrega? Então a sua reunião, ela sai de um modelo de uma reunião informativa para uma reunião de trabalho, onde você trabalha com objetivos, metas, tarefas, responsabilidades, prazos e acompanhamento de performance. Então com isso você vai ter uma reunião produtiva. E repito, você vai ter uma reunião produtiva quando você estiver presente com as pessoas e é o mesmo modelo para o online. Só que para o online isso se torna ainda mais necessário para você poder fazer os checkpoints. Porque se você não fizer isso, você perde a reunião. Ok? Gente, fez sentido isso para vocês? Ajudou de alguma forma essa visão de como montar uma reunião produtiva nesse modelo online? Ajudou nesse momento? Me conta aí, por favor. Enquanto vocês estão colocando, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui que eu tinha preparado para vocês. Não, é isso mesmo. Falei dos segredos, que o segredo é a preparação.
Você tem que saber o que você quer que aconteça, amarrar o compromisso no final e registrar. Maravilha, show! Obrigado pelos feedbacks, viu, gente? Obrigado mesmo, tá? Então, assim, ó, só lembrando vocês, enquanto vocês estão colocando para mim, que amanhã, às 13 horas, vamos falar sobre livros e podcasts para a liderança. Passei aí 3 semanas falando sobre os melhores livros para o líder e amanhã eu quero trazer, né, esses conteúdos no formato de podcasts. Então, aquele livro que de repente você demora 2, 3 dias para ler, você vai conseguir ter o resumo dele aí em 15, 20 minutos. Então vai ficar a dica para vocês. Então amanhã, quem puder, eu sei que na hora do almoço é mais difícil, mas quem puder vai ser muito legal estar com vocês amanhã. E para todos, sem exceção, quero ver todos vocês na próxima quinta-feira às 20 horas para nossa aula Domine Sua Liderança. Terminando aqui a nossa conversa, já vai lá no meu perfil e já faz a sua inscrição agora, tá? Faz igual o Muniz aqui, meu amigo. Faz igual ele que falou, terminando aqui já vai fazer a inscrição dele, tá bom? Então quem não está inscrito, faça a inscrição. Para quem já se inscreveu, estaremos juntos, vai ser muito legal, quero estar com vocês mesmo, vai ser muito bacana o conteúdo, tá bom? Para todo mundo, quem chegou no meio, quer pegar o começo da live de hoje, eu vou deixar ela gravada no meu... Fugiu o nome agora. No meu... Socorro, fugiu o nome, gente. Não é no feed, no meu Stories, feed e no meu IGTV. Gente, ainda não estou acostumado com isso. Eu faço muito pouco IGTV, eu faço muito conteúdo no Stories e no feed. Mas agora está ficando no IGTV, então vai estar para vocês lá. E vou deixar uma pergunta também. Obrigado, Aline. Obrigado, Jéssica. E vou deixar... Gente, é muito legal porque assim, vocês me ajudam muito, pode ter certeza disso, viu? E aí no finalzinho também lembra de fazer o print aí, me marcar, coloca no seu Stories, live, papo com o líder, me marca lá que eu vou ter o maior carinho de responder para vocês, tá bom? Gente, se tiver alguma dúvida, estou aqui com vocês ainda. Se não, a gente vai se despedindo, desejando para cada um de vocês uma ótima semana, uma semana de realizações, de conquista, de superação, que você possa fazer a diferença para a sua equipe, que a sua equipe seja melhor, porque pode contar com você, porque a sua presença existe para essa equipe. Muito obrigado às pessoas que chegaram pela primeira vez aqui, que prazer ter vocês, estejam sempre, todas as segundas, e claro, né, muito em especial, meu abraço carinhosíssimo para vocês que já acompanham o Papo com o Líder, que fazem parte da comunidade. Inclusive, ó, uma coisa que eu esqueci de pedir para vocês era para colocar o hashtag Papo com o Líder. Agora que eu estou fechando, já foi. Semana que vem não me deixa esquecer, tá bom? Legal, Jéssica, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E um abraço, Éder, João Paulo, Marins, Iraci. Ô, Ale, seja bem-vindo também, Ale. Boa noite, muito obrigado pela presença. Gente, um abraço carinhoso a todos, então. Uma ótima semana. Isso aí, Muniz. Beleza, estaremos juntos, então, na quinta-feira. Muito legal. Obrigado, Ivana. Sua participação cada vez melhor também, viu? Parabéns pelo comprometimento. Legal, Zé Roberto. Legal. Muito obrigado, viu? Zé Roberto, eu só não sei se essa é a sua primeira participação com a gente ou se você já estava. E a Paula também não sei. Depois até me conta, tá bom? Eu sei que já é velho de casa aqui com a gente. Acompanha a gente há bastante tempo, Fabrício também. Douglas, me diz uma coisa, você é o Douglas da MS ou não? Que eu estou na dúvida agora, tá bom? Me conta, aproveita e me conta, tá? Grande abraço. Para quem então já está indo, fica um abraço. Para quem eu fiz as perguntas, vou esperar a resposta agora. Primeiro, legal, então seja muito bem-vinda. Rose de Santarém, é você, Rose? Você mesma? Se for, eu vou estar muito honrado com a sua presença aqui. Me conta se é a primeira vez. Legal, Zé Roberto. Então, a primeira de muitas. Douglas também, primeira de muitas, sem problema. Ô, Dil, você chegou agora? Não tinha te visto. Paula, ok? Seja muito bem-vinda, então. Gostou da live, Paula? Curtiu? Foi legal? Ajudou? Rose, que bom que você veio, que bom. Ô, Semaron, eu sei que... Eu já te perguntei isso da outra vez. Eu falei pra você que eu ia te perguntar outras vezes que minha memória é ruim. Eu vou estar te chamando de Semaron e eu sei que você deve ter um nome, mas eu não sei ainda, não lembro, tá bom? Rose, que bom que você veio, viu? Toda segunda-feira estamos juntos aqui.
Primeira de muitas, que bom, legal. É isso aí. Ele há de querer sim, Zé Roberto. Legal. Legal, ótima. Gente, muito obrigado a todos. Viu? Um prazer grande estar com vocês. E assim a gente fecha o nosso papo com o líder de hoje. Amanhã às 13 horas estamos juntos e na quinta-feira, às 20 horas, imperdível. Fiquem em paz, boa semana, muito obrigado a todos.